tinha direito de celebrar por uma aliança de sal. Mas com tudo isso, o pecado vem e detora Israel. No Éden de Lúcifer, ele subia. No Éden de Adão, Deus descia uma vez por dia. No templo, Deus descia uma vez por ano. O pecado vem e destrói a morada de Deus. Jeremias 52, versículo 13. Nabucodonosor enviou o seu general Nabuzaradã. Jeremias 52 e 13. E o que é que ele faz? Ele queima a casa do Senhor. Ele destrói o único lugar da morada de Deus entre Israel. Israel é levado como escravo. E agora não tem mais adoração. O grupo de louvor pendura os instrumentos. E não tem mais relacionamento. Aí Paulo, Romanos 5,14, ele diz que a morte reinou desde Adão até Moisés. Por conta do pecado, a morte domina desde Adão até a lei. 70 anos sem cultos. 70 anos sem relacionamento. Aí Deus vai no cativeiro e tem saudades. E traz eles de volta só os pedaços. Quando chegam em Jerusalém, não tinha mais casa, o templo queimado. E Deus diz: me adore em meio às cinzas e aos escombros. Os mais antigos que conheceram a casa de Deus choravam. E a nova geração, adorando no meio das cinzas, cantava louvores. E a glória de Deus desce no meio das cinzas. Aí Deus diz: recomecem, que eu fiz uma aliança com vocês quando eu tirei vocês da casa do Egito, e vocês quebraram. Mas por causa desta aliança, eu não vou deixar vocês. Recomecem, que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. O pecado abundou. Israel recomeça, mas não é mais o mesmo. Quando você lê o último livro do Velho Testamento, Malaquias, salvo engano, o capítulo 4, começa com o juízo de Deus. Porque o pecado domina. Israel não teve como ser restaurado. Aí Deus vai silenciar. Aí vem o período do silêncio. No período do silêncio não tem adoração. Eles tentavam, mas não tinha relacionamento, porque o pecado abundava. Aí o pecado, a morte e o inferno vão a Deus e pedem o juízo final. As provas são entregues e as testemunhas estão lá. Então, do Gênesis até aqui, essas 7 testemunhas: tribulação, angústia, perseguição, nudez, fome e espada, o perigo, afastaram todos de Deus. Afastaram Adão, afastaram Noé e geração, e afastaram Israel de Deus. Aí João, Apocalipse, capítulo 4 e 5, ele diz que Deus resolveu fazer o julgamento. As provas são entregues ao juiz, e eram tão robustas e tão contundentes contra a raça humana, que eram escritas por dentro e por fora. Aí Jesus vai mostrar a João o que aconteceu. João é arrebatado dos céus e vê o julgamento final.
Mas como princípio do direito, o devido processo legal em Deus, não devemos ser condenados sem direito à defesa. Aí João diz que ele viu um livro selado por dentro e por fora, que era a sentença na mão do Supremo Juiz. E quando ele olhou, um anjo bradou: quem é digno de aceitar o processo deles e de desatar o livro e de o ler? Aí Deus, para dar o direito à defesa, disse ao anjo: procure um bom advogado que possa assumir o processo deles. Aí os anjos saíram para procurar no céu, não encontraram, na terra também não, e debaixo da terra também não. Aí voltaram dizendo: meritíssimo, ninguém foi achado digno de assumir o processo, nem sequer de olhar para ele. E agora o que é que resta? As 7 testemunhas testificando e dando razão às provas na mão do juiz. Não tinha como fazer, não tinha brecha na lei, nem sequer para atenuar a pena, para diminuir a pena, porque o pecado e a morte reinava. Aí agora só restava o juiz dar a sentença final. O juízo final era para terminar ali, para acabar ali a história do ser humano. Aí quando o juiz vai descer a sentença, Paulo diz nos Filipenses capítulo 2, que aparece alguém interessado em nós, e aquele alguém entra no julgamento e diz: meritíssimo, eu vou assumir o processo em prol deles. Aí o meritíssimo fica alegre e diz: aceito. Mas quando o meritíssimo diz aceito, o acusador, a morte e o pecado e as testemunhas protestaram e disseram: ele não pode assumir este processo. O meritíssimo questiona: por quê? Qual é o argumento? Eles disseram as prerrogativas que ele tem. Quais são as prerrogativas que impedem dele assumir o processo? Eles disseram: ele é o alfa, ele é o ômega, é maravilhoso, conselheiro, é pai da eternidade, é príncipe da paz. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí o João chorava porque ninguém foi achado digno. Aí o meritíssimo dá razão e diz: não pode, você tem prerrogativa. Quem faria isso? Você é Deus. Aí ele diz: meritíssimo, eu vou assumir o processo, eu estou disposto a aniquilar-me, a me despir da minha glória. Eu vou abrir mão do que eu sou, eu vou abrir mão de ser Deus, eu vou abrir mão das minhas prerrogativas, eu vou me tornar um deles, eu vou descer e vou aceitar o processo para defendê-los diante de ti. Você está entendendo porque Paulo diz que nem a seu próprio filho ele poupou? O meritíssimo aceita, suspende o julgamento. Aí Paulo diz que, cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para resgatar todos que estavam condenados pela lei. Ele vem, toma forma de homem, se despiu da sua glória para assumir o nosso processo. 90% da sua vida foi se preparando no processo, e 10% execução. Com 30 anos ele entra no processo. Quando ele entra, a primeira testemunha vem e diz: eu consegui afastar todos, porque elas contam a verdade e pertencem ao juiz. A primeira testemunha que vem é a fome. 40 dias tentado por Satanás, sem comer e sem beber. A fome diz: ele vai desistir do processo. Aí Satanás vem e diz: não estás com fome? Transforma estas pedras em pães. Aí ele diz: nem só de pão vive o homem, Satanás, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A fome não tem o que argumentar. Aí vem a perseguição.
A perseguição vem dos seus próprios irmãos. Para ele desistir do processo, ele não desiste. A perseguição não afasta ele do processo. Aí o perigo diz: deixa comigo. O perigo sopra vento, sopra mar. O perigo faz ele se isolar. Mas ele não abre mão do processo. Quando o perigo não vence, vem a angústia. E a angústia prega ele de jeito. Diz: ele não vai resistir. Ele sente uma angústia tão grande que ora por 3 vezes: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, que a minha alma está angustiada até a morte. Por 3 vezes Deus não diz nada. Quando a angústia pensou que ele ia desistir, ele diz: Pai, mas não faça a minha vontade, faça a tua. Eu não vou desistir do processo. Quando a angústia passa, vem a tribulação. A tribulação quer dizer, no original, tribulus. Eu não sei se aqui tem nordestinos ou alguém que trabalhou na agricultura. Eu mesmo fiz muito. Pai plantava feijão, a gente arrancava o feijão, colhia e colocava na área. O sol secava. Quando o sol secava as bagens, a gente pegava as bagens, colocava num saco, pastora, e fechava a boca. E quando o saco estava bem fechado e bem amarrado, para não escapar nada, pegávamos um cacete, um pau, e jogava, batia até o saco ficar mole, tirando, separando a casca do grão. Então tribulação é de cascar o grão. Então vem a tribulação, e a tribulação leva ele para o chicote. Descascaram ele, mas ele não desistiu do processo. Ou seja, ela não conseguiu tirar ele do processo. E no direito, alguns jurídicos, meu amigo meu diz: bem, quando a gente assume um processo que não tem brecha na lei para diminuir a pena, a única alternativa é devolver o processo e dizer ao cliente: não dá para te defender, não quero teus honorários, devolver o processo. Por isso que Isaías diz que ele tinha tudo para devolver, porque na lei a gente não tinha como se justificar. Mas em vez dele devolver, Isaías diz que ele toma sobre si, ele assume o processo, e agora o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Nós íamos ser sarados pelas suas pisaduras. Aí ele assume o processo. Quando a tribulação vai embora, aí a espada, que é a morte, meio-dia. Quem trouxe a morte? O pecado. Como ele assumiu o nosso processo, meio-dia, todo o nosso processo, todas as nossas mazelas, todos os nossos pecados de Adão até aqui, e dos que poderiam vir, é para ele. Aí o papai se afasta por conta do pecado nosso nele. O Espírito Santo se afasta, e ele está só, pendurado numa cruz. Aí ele grita: Deus meu, por que me deixaste só? Era o nosso processo. Aí a morte diz: agora eu pego ele. Todos eu venci, de Gênesis até aqui. Por quê? Qual é o processo? Se você estudar a ciência, existe uma matéria, uma ciência chamada autólise, que ensina e mostra o poder da morte no corpo humano. Por exemplo, desde que o pecado entrou, então a morte domina, reina, disse Paulo. O que é que ela faz? Se eu morrer, ou qualquer um de nós aqui agora, porque tem a morte física e a espiritual, e aqui estava em jogo, em juízo as duas. Então, a primeira coisa que a morte faz quando eu paro de respirar por causa do pecado, aí vem a primeira fase chamada decomposição. A decomposição vem no corpo, que é uma tarefa da morte, rastreou o corpo, encontra pecado, encontra engano, ela entra e vai decompor o ser humano. Ela tem até 12 horas para decompor o corpo humano. Ela vai parar o sangue, ela vai esfriar o corpo, ela vai empalidecer a pele. 13 horas, o corpo já está pálido, ela sai. Aí entra quem? A putrefação. Já que está decomposto, a putrefação vem. E a putrefação vai me apodrecer o organismo de dentro para fora. Ela tem até 24 horas. Com 24 horas eu vou estar fedendo, eu vou estar podre por conta do pecado.
Aí depois de 24 horas entra a colonização, que é o período dos insetos, que vão se alimentar da podridão do meu corpo, e vai terminar eu tornando pó como eu era. Este é o poder da morte, ela apodrece até aqui. Agora o pecado nosso está em Jesus. Aí ela diz, agora eu pego ele, 3 horas da tarde, ele agora, depois de passar pela cruz, mas ele já tinha dito, antes de ir para a cruz, Lucas 22 e 20, que é que ele diz? Porque ele promete à igreja uma nova aliança, aliança diferente da do sal, não é duradoura, é eterna. Lucas 22 e 20, o que é que diz? Leiamos em voz alta, por favor. O que é que ele diz? Leiam em voz alta. É depois daqui que ele faz esta promessa e está no alto da cruz. Aí a morte diz, agora eu pego ele, que ele estava com os nossos processos, o nosso pecado, o julgamento suspenso. Aí 3 horas da tarde a morte vem e mata ele, e a alegria, agora eu venci também, só resta recomeçar o julgamento e a condenação final. Aí acontece que com 1 hora, 2 horas, ele entra no sepulcro, morre de 3, 5 horas, 6 horas, 3 horas depois, já está no sepulcro. Como a decomposição tem o direito de entrar, aí a morte diz, agora eu vou tirar onda, eu vou ver ele se decompondo. A morte entra no sepulcro. Quando entra, tem surpresa, o corpo não está frio, o sangue não está frio e não está pálido. Ela diz, mas está acontecendo alguma coisa. Mas a decomposição tem 12 horas, ela espera 12 horas e volta no sepulcro. Quando ele chega lá, ele está aquecido, o sangue não está frio. Ela chama a decomposição e diz, decomposição, o que é que está acontecendo? Ninguém aconteceu isso, o que é que está acontecendo? A decomposição responde, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 22, a decomposição diz, eu rastreei ele, mas eu não achei na boca dele engano e nem encontrei nele pecado nenhum, porque o pecado que era nosso terminou na cruz, o processo terminou na cruz. Quando ele já entra sem pecado, ele já entra puro, ele já entra santo, porque pecado não foi achado nele. Ela se acalma. Se a decomposição não entra, a putrefação não vem. 24 horas ela volta no túmulo. Pela lógica, já era para estar como Lázaro podre. Quando ela entra, pastor Ricardo, não tinha nada de podridão. Ela entra, não vê mosquito, não tem inseto, porque não tinha pecado. Aí ela chama o pecado na manhã do 3º dia. Pecado, o que é que está acontecendo? Ninguém conseguiu isso. O que é que está acontecendo? Que ele não está podre, não tem mosquito. O pecado grita. Hebreus capítulo 4, versículo 15. O pecado diz, em tudo eu o tentei, mas em nada ele pecou. Eu fiz de tudo, mas ele é santo, ele é puro, ele venceu, ele é puro, ele venceu. Você está entendendo? Eu poderia trazer uma mensagem profética, que vai sair o teu green card, que vai ter casa nova, que vai ter não. Este é o motivo do maior cântico de vitória da igreja. É a vitória sobre o pecado, é a vitória sobre a morte, é a celebração que nós vamos fazer aqui hoje pela Santa Ceia do Senhor. Aí ele agora, pastor, desce a mais baixa profundeza da terra, toma o poder da chave da morte e do inferno, o poder da... prega para a geração da inocência e diz a eles, a partir de hoje, quem estiver em mim não desce mais, só sobe e leva cativo o cativeiro. Manhã do 3º dia, Maria Madalena e as outras mulheres desoladas vão levando o bálsamo para demorar mais a decomposição.
Quando chegam lá, não tem ninguém, só os lençóis. O desespero bate. E os anjos dizem: mulheres, quem procurais? A Jesus. Mas roubaram o corpo dele. Não roubaram, não. Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Se você pode, põe a mão no ombro dessa pessoa íntima do seu lado e diga: independe de como você chegou na ceia, levante a cabeça, porque por maior que seja a dificuldade, lembre que Ele continua vivo. Ele está vivo, Ele já ressuscitou. Aí agora restaura os discípulos e o julgamento recomeça. Apocalipse 5. O Supremo Juiz recomeça o nosso julgamento. E João chorava muito. O julgamento, lugar da promotoria de acusação, morte e inferno, 7 testemunhas, e nós conseguiram afastar de Adão, conseguiram afastar Israel de Deus. O julgamento recomeça. Aí João diz que as testemunhas vieram, mas o promotor de acusação, o pecado e a morte não vem, porque não tem mais o que contra-argumentar. Quando um anjo vê que eles não têm o que acusar a gente, aí um anjo vai para João correndo, gritando: João, precisa chorar mais não. João diz: levanta a cabeça, e vai entrando no julgamento. Aí o anjo grita: eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu João. Ele é digno de tomar o livro, de desatar o livro e de o ler, porque ele foi morto, mas está vivo, e com seu sangue, João, ele comprou para Deus povo, tribo, língua, raça e nação. Vai ter adoração de novo na terra, João. Vai ter adoração. As testemunhas têm o direito de dizer a verdade. Tribulação, santo. Angústia, santo. Fome, santo. Inocente. Aí ele diz: Pai, desde o Gênesis, que foi tirado do ser humano o espírito, vinha, usava alguém e voltava. Aí ele diz: Pai, eu prometi à minha igreja na nova aliança, derrama o teu espírito para eles, e não é para ir e voltar, é para ficar para sempre. Aí estavam todos reunidos em um mesmo lugar esperando, e de repente desce do céu o barulho como de um vento impetuoso e veemente, e enche toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e falava novas línguas conforme o Espírito concedia que falasse. Aí Paulo, para tirar onda, vai escrever a carta aos Romanos, e no capítulo 8 é o cântico de vitória. Aí o que é que ele diz no primeiro versículo? Portanto, agora nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quem está livre aqui? Quem foi absolvido aqui? Quem está livre? Quem está livre? Então é manhã de adoração, é manhã de renovo, é manhã de adoração. É isso que nós estamos celebrando aqui hoje. Aí ele diz: se Deus é por nós, olha que coisa linda, quem será contra nós?
Quem tem juízo para acusar um escolhido de Deus? Olha para quem está ao teu lado e diga: Deus me livre de falar mal de você e de tecer juízo contra ti. Porque ele diz: é Deus mesmo que diz que eles são inocentes. É ele que não poupou nem seu filho, antes morreu ou antes ressuscitou por todos nós. Ou seja, ele diz agora, que é que ele diz no texto que nós lemos: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A tribulação, a angústia, a fome, a nudez, o perigo, a espada, nada disso, porque nestas coisas eu sou mais que vencedor. Nem a morte, nem a vida, nem o porvir vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que está em Cristo Jesus. Nada vai me separar deste amor. Olha, para concluir, olha o privilégio. Isso aqui é para a gente correr. No jardim do Éden de Lúcifer, só ele entrava no Monte Santo. No jardim de Adão, no Éden, era Deus que descia uma vez por dia. No templo de Jerusalém, o povo só tinha um direito de forma coletiva uma vez por ano. E em tudo isso foram afastados de Deus. Aí Paulo escreve aos gentios de Corinto, capítulo 1, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Olha, se você não tem motivo para sair daqui nadando no Espírito. 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos ler junto, versículo 19 e 20. Onde é que ele mora agora? Leia, 1, 2, 3. Convida, acaso, vamos lá, 1, 2, 3. Versículo 20. Aí Paulo diz que o pecado, a morte, o inferno destruiu todos. Mas agora, quem destruir esse, Deus vai destruir, vai encarar Deus cara a cara. Ou seja, agora não é uma vez por dia, não é uma vez por ano. Lúcifer subiu uma vez por dia. Agora Jesus subiu de uma vez por toda. Agora nos deu o direito de ser cheio, de adorar uma vez por semana, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, 24 horas. Você tem liberdade para adorar. Quem vai adorar fica de pé. Quem vai adorar fica de pé. Quem vai adorar fica de pé. Eu vou concluir. É ceia. Mas eu vou pedir, com todo respeito ético, pastor, por favor, vou lhe devolver o microfone. Mas antes, se você puder, e você estiver perto de uma pessoa íntima, do mesmo sexo, a não ser que seja íntima, vira para ela aí. Como eu estou com o pastor Sérgio, com todo respeito hierárquico. Olha nos olhos dele assim. Não olha para mim não. E diga: não quero nem saber como você chegou para cear. Quero saber como você vai sair. Absolvido. Diga a ele: ô absolvido, se a partir de hoje tu encontrar alguém que pensou que eu estava frio, que eu ia desistir por conta dessas 7 testemunhas, dá um recado a ele: quebrou a cara, porque vai ter que me engolir. Eu vou sair pegando fogo, eu vou sair da ceia renovado. Abraça ele, abraça ela.